Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos diante de Ti para iniciarmos mais um caminho de formação católica. E nós sabemos, Senhor, que é a Tua palavra que nos forma, é a Tua graça, é o Teu Espírito que nos forma. Por isso eu te peço, Senhor, vinde em nosso auxílio. Socorrei-nos sem demora, Senhor, para que este caminho que vamos trilhar neste curso de formação gere em nós muitos frutos de santidade, um desejo muito grande de um amadurecimento na fé. Nós pedimos a intercessão da nossa Mãe, a Virgem Santíssima, sobre nós, sobre nossas famílias, para que ela nos abençoe e interceda por nós em todo esse caminho que vamos percorrer juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Muito bem. Vamos então dar o início ao nosso curso com o nome Vinde Espírito Santo. Um curso que vai adentrar no tratado de pneumatologia. E é exatamente com essa palavra que eu quero iniciar essa nossa aula de hoje, refletindo um pouco o que significa pneumatologia. Se nós pegarmos aqui e destrincharmos essa palavra em dois, nós vamos observar que ela vem da palavra pneuma, do grego, que vai dar tradução à palavra espírito. Nós vamos ver isso com calma, pouco a pouco, nessa aula de hoje. Pneuma é o sopro de Deus, é o Espírito de Deus. E logia, conhecimento, estudo, enfim. Então, pneumatologia é o tratado dentro da teologia que estuda a pessoa do Espírito Santo. E tudo aquilo que deriva do Espírito Santo. É aqui que nós estamos pisando, é neste terreno que nós estamos colocando os nossos pés. Nós vamos adentrar nesse tratado muito importante. Mas, como todo o curso eu falo, e aqui vou repetir, nós não estamos aqui para adquirir um conhecimento maior, para simplesmente alimentar o nosso intelecto. Nós estamos aqui, meus irmãos, para caminharmos juntos em um caminho de santidade. É isso que nos importa. É isso que mais importa. Fazermos uma experiência com o amor de Deus, que é o Espírito Santo. Por isso, nós vamos trilhar esse curso de formação em 8 aulas. Eu espero mesmo que tudo aquilo que vai ser partilhado aqui te anime na sua vida espiritual, te dê uma orientação maior, te dê um desejo de aprofundamento espiritual. Isso é o que mais me importa, sabe? Falando assim de coração, estudar teologia, estudar a nossa doutrina católica, estudar a santa palavra de Deus, não é algo para nos envaidecer, para nos encher de nós mesmos. É algo para nos tornar santos, né? É algo para amadurecimento da nossa fé. O pilar da formação da consciência é um dos principais pilares da santidade. Mesmo que nós temos o grande pilar da vida de oração, o grande pilar da caridade, o grande pilar da vida sacramental, o pilar da formação é um deles e é um dos grandes pilares. Por isso é muito importante esse aprofundamento, tá certo? Nós vamos iniciar nossa experiência fazendo uma caminhada na palavra, para depois entrarmos no livro que eu adotei como o livro principal do nosso curso. Vou mandar depois para cada um, mas é este livro aqui. Vem Espírito Criador, nosso caríssimo Frei Raniero Cantalamessa, pregador do Papa, um homem muito grandioso, um frei franciscano, capuchinho, e neste livro ele traz uma boa reflexão dentro desse tratado da pneumatologia. Ele vai ser o nosso livro base, por excelência, além
da Bíblia, obviamente, a Bíblia sempre está em primeiro lugar, né? Mas depois da Bíblia, nós vamos usar muito o Raniero Cantalamessa, mas vamos usar também o Catecismo da Igreja, outros livros, outros documentos que ao longo das aulas eu vou trazendo para vocês, tá certo? Hoje, nós vamos perceber que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele se dá a conhecer desde o início da criação. Mas o ápice da sua revelação, por assim dizer, vem depois de Jesus Cristo. Como assim, Renato? Vamos começar já a nossa reflexão. Se você parar para olhar o Antigo Testamento, você vai perceber que lá não se fala de Jesus, porque ele ainda não tinha se encarnado. Lá também não se fala Espírito Santo, propriamente dito como nós interpretamos a palavra lá em Pentecostes e para frente. Lá se fala de outra palavra, de outra pontuação. Se fala Espírito de Deus. Mas já está presente na Sagrada Escritura essa palavra desde o Antigo Testamento. Porém, quando Jesus vem, se encarna, é o ápice da revelação. O que é revelação? É o ato de Deus mostrar-se. É o ato de Deus se comunicar a nós, à humanidade. Deus fala, olá, eu sou Deus. Eu estou aqui. Eu sou o Deus Criador. Quando vem Jesus Cristo e se encarna, o próprio Jesus fala, esse Deus Criador eu chamo de Abá, papaizinho. Portanto, começa a se entender que existe um Deus Pai, e de repente Jesus fala, e eu sou o Filho. E isso gerou muita confusão na época de Jesus, né? Depois de Pentecostes, sobretudo, acontece a máxima revelação da terceira pessoa, o Espírito Santo. E aí a igreja, com os padres da igreja, com a teologia da igreja, vai entender que existe sim uma Santíssima Trindade. São três pessoas, um único Deus. E esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele se revela plenamente no Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que ele não exista desde sempre, porque Deus é Deus. Deus é atemporal. Deus existe em toda a eternidade. Então, desde antes da criação do mundo, o Espírito Santo já é Deus. Plenamente Deus. Mas vai se revelando aos poucos. Essa caminhada que nós vamos fazer é para abrir uma primeira chave de leitura para nós. Para entendermos um pouco mais quem é a pessoa do Espírito Santo. Aqui eu vou abrir um primeiro parêntese. Quem faz curso comigo sabe que eu faço isso. Eu sempre abro alguns parênteses de reflexão. Esse primeiro parêntese quer dizer para você o seguinte. Se você conhece o Renato há muito tempo, significa que você já percorreu um caminho com ele. Um caminho de convivência, de amizade. Então, diante dessa amizade ou desse nível de intimidade que você tem com o Renato, você pode dizer... O Renato é assim, o Renato é assado, o Renato tem essa característica, tem essa personalidade, tem esse perfil, tem esse jeito de ser. Esse é o Renato. Pá. Por mais que você não seja o Renato, você pode apresentar para alguém o Renato com muitas características. Por quê? Existe um relacionamento de amizade, de comunhão fraterna. Eu só posso dizer quem é o Espírito Santo a partir de um relacionamento com ele. Eu não posso dizer para você quem é o Espírito Santo simplesmente porque eu li em um livro sobre ele. De verdade, eu posso falar aqui, isso aqui é a biografia do Renato, ele escreveu uma autobiografia. Tá bom, aí você lê essa biografia e fala, eu vou apresentar para vocês quem é o Renato. Você vai apresentar parcialmente, até mesmo uma caricatura do Renato. Agora, se você conviveu com ele, se você vive perto dele, experimenta da vida dele, você pode apresentar de fato quem é o Renato, porque você o conhece verdadeiramente. Eu não posso te falar assim, meus irmãos, o Espírito Santo é esse. Por quê? Porque eu li num livro. Não. O Espírito Santo é aquele que caminha comigo como um amigo interior. Como diz alguns místicos da igreja, como o doce hóspede da minha alma. O Espírito Santo é íntimo a mim. Tem uma grande diferença aqui. Entende? Portanto, voltando para cá, o professor Renato que está aqui diante de você, ele vai fazer o máximo de esforço para apresentar a você o Espírito Santo que eu conheço, meu amigo. Porém, no fim das contas, é o Espírito Santo que se revela a você.
Ele pode até me usar como instrumento, mas no fim das contas é Ele que se apresenta. É Ele que gera em você uma experiência de amor. É Ele que faz comunhão contigo. Nunca sou eu com minhas forças que alcanço o conhecimento de Deus. Ele vem, Ele desce, Ele se inclina a nós e fala assim: eu permito que você experimente de mim, do meu Espírito, do amor que é o Espírito. E nessa experiência verdadeira com o Espírito Santo, nós podemos dizer: agora eu conheço o Espírito Santo. Agora sim eu conheço o Espírito Santo. Tá certo? Um curso como esse tem um desejo de promover na sua vida uma inclinação muito grande para a experiência de oração com o Espírito Santo, para a pessoa do Espírito Santo. Muito profunda mesmo. É uma experiência de toda a igreja. Não se resume a um movimento carismático, não se resume a uma comunidade. É uma experiência de toda a igreja, porque o Espírito Santo é Deus. É o Criador, é o fundador de tudo. Então eu espero que a partir dessas nossas reflexões, na palavra, na doutrina, você se abra ainda mais a uma experiência de intimidade profunda com o Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Portanto, pegue na sua mão a Sagrada Escritura. Eu resolvi trazer hoje a Bíblia Ave Maria de estudos, porque a maioria costuma usar a edição da Ave Maria. Então, para ficar mais próximo, eu vou usar essa edição. E nós vamos fazer então a caminhada desde o Antigo Testamento até o Novo. Rapidamente, essa primeira parte da aula vai ser assim, uma caminhada na palavra. Depois a gente entra mesmo no conteúdo passo a passo, para você já abrir essa chave de leitura. Então pegue aí comigo Gênesis 1, versículo 2. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, versículo 2. Nos diz assim. Eu vou pegar do versículo 1 e 2, melhor. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A primeira aparição da palavra Espírito está no início da Bíblia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vamos adentrar nesse texto com mais propriedade já. Mas grave isso aí na sua cabeça, tá bom? Primeira aparição do Espírito está aqui em Gênesis 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já pule aí comigo para o livro de Números. É um pouco mais na frente de Gênesis, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico e depois livro de Números, capítulo 11, versículo 25. Números 11, versículo 25. Olha só aonde aparece também o Espírito Santo aqui. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do Espírito que o animava e a pôs sobre os 70 anciãos. Apenas repousara o Espírito sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram. Meus queridos, logo em sequência da história bíblica do Antigo Testamento, quem está fazendo curso de Bíblia comigo vai ficar bem nítido na sua cabeça isso, né? Logo na sequência da história, Deus age no grande Moisés. O grande Messias do Antigo Testamento, o grande libertador do povo de Israel, Moisés. O Espírito de Deus estava sobre ele. E depois atingiu os 70 anciãos que estavam reunidos com Moisés. Apenas repousar o Espírito sobre eles, começaram a profetizar. É o mover do Espírito, que não deixa ninguém quieto, né? Ninguém parado. Vá gravando cada detalhe dessas palavras. Nós estamos indo na linha histórica da Bíblia. Do Gênesis, entrando na história dos patriarcas, vimos que Moisés estava tocado pelo Espírito de Deus. Quer ver mais uma passagem? Logo em sequência em Números 12, versículo 6, diz assim: Ouvi bem, disse Moisés, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é um sonho que lhe falarei. É o Espírito de Deus que age através de Moisés, dizendo assim: sou eu, o Espírito, que suscito profetas, que suscito homens que falem em nome do próprio Deus, que sejam boca de Deus. Não é? O Espírito Santo age
desde o início da criação. O Espírito Santo não é aquele que se revela no Novo Testamento e começa a agir lá na frente. Não. O Espírito Santo sempre esteve presente, sempre. Desde a criação, quando ele pairava nas águas, desde toda a caminhada de Israel no Antigo Testamento, na pessoa de Moisés, o Espírito Santo está aí, está agindo. Quer ver mais um pouco? Vamos pegar comigo agora o livro de Juízes. Pula um pouco para frente aí. O segundo livro do bloco dos livros históricos. Depois de Josué. O livro de Juízes, capítulo 3, versículo 10. Olha que exemplo interessante. Para contextualizar, quem são juízes? São homens instituídos por Deus para reger as 12 tribos de Israel. Na história do Antigo Testamento, o povo de Deus se dividia em 12 tribos. Eles estavam instalados na Terra Prometida e cada tribo tinha uma espécie de prefeito, governador, alguém que regia a tribo tanto espiritualmente quanto civilmente, né, fisicamente falando. E o juiz é essa figura especial. Olha que interessante. Juízes 3, versículo 10. O que fala? O Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia. Ou seja, ele foi vitorioso na guerra. O Espírito de Deus desceu sobre Otoniel. É um juiz. É um dos juízes do povo de Deus. E inspirado pelo Espírito, ele saiu para a guerra e foi vitorioso. Ou seja, o Espírito Santo estava conduzindo o povo, conduzindo as lideranças do povo, conduzindo a caminhada histórica do povo. Em todas as etapas do Antigo Testamento, nós vamos percebendo uma atuação permanente de Deus através do Espírito. Eu sei que a figura principal do Antigo Testamento é o Deus Pai, que por eles é chamado de Iavé. Do hebraico para o português, Iavé significa o Senhor. O grande Deus que se revela no Antigo Testamento é o Senhor, Iavé. Mas muitos momentos aparecem aqui algumas passagens dizendo o Espírito de Deus agia, fazia, conduzia o povo. Isso é muito interessante. O Espírito de Deus está sempre presente. E você percebe que o Espírito Santo, já de agora vamos percebendo que ele tem uma característica própria do seu agir. O Espírito Santo é aquilo que conduz, é a pessoa da Trindade que nos conduz a fazer a vontade de Deus. Renato, eu quero muito viver a vontade de Deus. Viva uma vida no Espírito. É o Espírito que nos conduz a realizar os planos de Deus na nossa vida, fazer a vontade de Deus permanentemente. Isso nós vamos observando ao longo de toda a caminhada histórica do Antigo Testamento, né? Mais um pouco. Pegue comigo aí, próprio Juízes, capítulo 6, versículo 34. Pula um pouquinho para frente. Mais um exemplo aqui. 6:34. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, o qual, tocando a trombeta, convocou os filhos de Abiezer para o que o seguissem. Está sendo conduzido pelo Espírito. Gedeão é mais um dos juízes, conduzido pelo Espírito do Senhor, o Espírito de Iavé. Muito interessante perceber isso, né? Vamos um pouco mais para frente, seguindo essa primeira parte da aula, que é essa caminhada rápida na Bíblia, né? Pegue comigo aí, segundo Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Tá bom? Tá mais para frente um pouco, vai passando as páginas aí. Segundo Crônicas, capítulo 24, versículo 20. Segundo Crônicas 24, 20. Olha só. Então o Espírito de Deus apossou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se apresentou diante do povo. Eis, disse ele, o que diz o Senhor. Por que transgredis as ordens do Senhor? E por aí segue. O que está acontecendo aqui? Um sacerdote, filho de um sacerdote, está sendo orientado, conduzido pelo Espírito para dizer ao povo: por que vocês estão transgredindo a lei de Deus? Está sendo profeta no meio do povo. Ou seja, o Espírito de Deus é aquele que também conduz os sacerdotes da lei, da antiga lei. Conduz os patriarcas,
conduz os juízes, conduz os profetas, conduz os sacerdotes, conduz a toda qualidade de pessoa no Antigo Testamento. O Espírito Santo conduz a tudo e a todos. Perceba que tudo que se passa na história está sob a orientação, a condução do Espírito. Portanto, a gente fala assim, a história sagrada, ela é inspirada. É Deus que conduz o povo, Deus que faz os caminhos, porque de fato nós percebemos o Espírito de Deus agindo permanentemente. Mais um exemplo. Vamos voltar agora um pouco as páginas para o livro de Êxodo, tá bom? Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 31, versículo 3. Olha que interessante. Até mesmo os artesãos, os artistas, o Espírito Santo conduz, inspira, dá dons. Não é? Nós estamos numa etapa onde o Templo de Jerusalém, o primeiro templo, digamos assim, que ele era formado de tendas ainda no deserto, ele vai ser edificado. Não é o grande templo de Salomão ainda, é o primeiro protótipo do templo, digamos assim. É Deus que conduz falando, eu quero que faça assim, 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 e ele conduz os artesãos, os artistas para edificarem esse templo. Vamos lá, Êxodo 31, 3, olha só. Êxodo 31, 3? Não, gente, não é Êxodo, não. Calma, deixa eu consultar o livro mãe aqui que eu peguei. É isso mesmo, Renatinho. É Êxodo? Enchiu do Espírito de Deus de sabedoria, inteligência e conhecimento para qualquer obra. Gente do céu, o errado é o professor. Eu estou no livro de Gênesis. Êxodo 31, 3. Vamos lá, vou ler agora direitinho. Olha só. Os operários do tabernáculo. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda a sorte de obras. Vou seguir. Invenções, trabalhos de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras de engastes, trabalho em madeira para executar toda a sorte de obras. Olha que interessante. O Espírito Santo é o doador de dons, de talentos. O Espírito Santo, ele conduz até mesmo os artesãos, os artistas, os operários do tabernáculo que vão edificar o templo. O Espírito Santo, gente, está conduzindo tudo, detalhe por detalhe, de toda a história sagrada. Sabe o que significa a história sagrada? Não é só o que está no Antigo Testamento e no Novo, que termina aqui na última página. História sagrada é o que está acontecendo até agora, no tempo da igreja. Estamos na história sagrada. É o Espírito que conduz a igreja. É o Espírito que conduz a nossa vida. Ele conduz tudo, nos mínimos detalhes. Creia, o Espírito Santo que conduziu você a estar aqui. É Ele. Em todos os mínimos detalhes. Isso é muito incrível mesmo. Vamos seguindo. Faltam só mais 2 exemplos, para ficar muito claro. Primeiro livro de Reis. Vamos comigo lá para Reis. Depois de Samuel. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Versículo 21. Primeiro Reis 22, versículo 21. Olha só. Como ele age poderosamente. Então, um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: Eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: De que modo? Ele respondeu: Irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor: É isto, conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O que está acontecendo aqui? O Espírito de Deus está instruindo o profeta a agir diante dos falsos profetas. Esse é o contexto histórico. Mas o importante é uma palavra que eu quero puxar desse versículo. Então um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: Eu irei seduzi-lo. O Espírito de Deus tem um poder de sedução mesmo. É interessante fazer um paralelo aqui. A gente fala sedução, a gente logo pensa nas nossas relações humanas, né? Um homem e uma mulher se sentem seduzidos um pelo outro. Mas o que nos seduz?
O que vem na raiz dessa palavra sedução? Se não é algo que de alguma forma me completa, preenche aquele vazio que nós temos, me toca. Eu fui seduzido por minha esposa. Por quê? Porque para mim, Renato, ela é uma mulher muito interessante, maravilhosa, que soma demais com a minha vida. Ela é uma mulher que Deus enviou para mim. Então eu fui seduzido. Existem bilhões de mulheres no mundo. Por que foi essa? Porque existe sedução. Sedução, às vezes, é uma palavra que está desgastada, né? Não é uma coisa pecaminosa, uma coisa errada, vaidosa. Não. Sedução é algo bom. E nós percebemos que o Espírito Santo, ele é sedutor. Quando eu faço uma experiência profunda com o amor de Deus, eu fico tão seduzido por esse amor, por essa experiência com o Espírito, que a primeira coisa que eu faço é querer mudar de vida. Quando eu faço uma experiência profunda com o Espírito Santo, eu começo a querer lutar contra o pecado, eu começo a querer ter uma vida sacramental maior, eu começo a querer buscar uma vida de intimidade com Deus, conhecer a palavra e por aí vai. Por quê? Porque eu estou sendo seduzido, atraído a isso. É bom demais. Entende? Isso é muito interessante perceber. O Espírito Santo, ele é sedutor mesmo. Mas vamos seguindo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Próximo livro aí. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Tendo passado, Elias disse a Eliseu, outro profeta. Nós vamos observar o Espírito também conduzindo os profetas. Pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu: Seja-me concedida uma porção dobrada do teu Espírito. Uma porção dobrada. Ele é corajoso, né? Pedir 2 vezes o Espírito que desceu sobre Elias. Uau! Ele está mostrando aqui que o profeta é um homem cheio do Espírito Santo, tocado, conduzido, ungido pelo Espírito Santo. Assim devemos ser nós, né? Por quê? Porque somos batizados. Você sabia que eu e você, se olharmos teologicamente, analisarmos teologicamente, nós estamos mais privilegiados do que os profetas do Antigo Testamento, do que Eliseu, do que Isaías, do que Jeremias? Por quê? Porque nenhum deles, naquela época em que estavam nessa terra, haviam sido batizados. Eram profetas, mas continuavam no estado de criaturas de Deus. Nós somos filhos, uau! Então nós somos cheios do Espírito Santo, porque temos uma marca indelével em nós. O que fazemos com esse Espírito Santo, aí são outros 500. Mas nós somos batizados, né? Isso é muito interessante. Para terminar, o Espírito Santo também conduziu os reis. Pega comigo aí 1 Samuel, capítulo 10. Vamos voltar um pouquinho para os livros anteriores. 1 Samuel, capítulo 10, versículos de 6 a 13. E assim nós terminamos essa caminhada rápida na Bíblia. Samuel 10, de 6 a 13. Samuel é um grande sacerdote e um grande profeta do Antigo Testamento também. Olha só, no 6. O Espírito do Senhor virá também sobre ti, profetizarás com eles e te tornará um outro homem. Uau! Te tornarás um outro homem. Ok? 7. Quando vires acontecer todos esses sinais, faze o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Descerás antes de mim a Gálgala. Irei ter contigo ali para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Esperarás 7 dias até que eu chegue, então te instruirei sobre o que deverás fazer. Logo que Saul, que é o primeiro rei de Israel, né? Logo que Saul voltou às costas, despedindo-se de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos esses sinais se cumpriram no mesmo dia. No mesmo dia. Chegando ele a Gabaá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas. E o Espírito de Deus apoderou-se de Saul, e ele pôs-se a profetizar no meio deles. No meio deles. Vou parar por aqui. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. O Espírito de Deus, ele muda o coração. Ele nos converte. O Espírito de Deus faz com que Saul profetizasse. Em outras palavras, qual é a grande missão do Espírito Santo? Em todos os tempos, inclusive hoje, nos santificar. A santificação é a missão prioritária do Espírito Santo. Ele é o santificador. Ele é aquele que nos gera conversão, que nos gera vida nova. Então, Renato, eu olho para mim e percebo que eu tenho alguns pecados, que eu tenho alguns vícios, que eu tenho feridas do passado, que eu tenho alguns misérias, e eu preciso de conversão, sim. Quer dizer que eu só tenho que rezar o Espírito Santo e acabou? Esquece a minha vida de oração com Nossa Senhora? Eu esqueço minha vida de oração com o Santíssimo Sacramento? Claro que não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Espírito Santo tem por característica própria a nossa santificação. Uma vez que ele nos santifica, claro, ele vai nos conduzir ao Santíssimo, a uma vida eucarística. Ele vai nos conduzir a Nossa Senhora, sim, porque Deus quer que ela seja medianeira de todas as graças. Então o Espírito Santo nos conduzirá, sim, ao encontro da Virgem Maria. Ele nos conduzirá à palavra de uma maneira muito especial. Tá certo? Uma vida no Espírito, uma vida de conversão. É isso que nós precisamos caminhar. Fechamos essa primeira parte introdutória da nossa aula. Agora nós vamos entrar propriamente em uma reflexão um pouco mais teológica, né? Portanto, meus queridos, voltemos lá para a primeira página do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pegue comigo. E aqui eu vou já engatar com o meu querido Raniero Cantalamessa. Tudo bem? Se nós estamos nessa primeira aula, sendo apresentados ao Espírito Santo, digamos assim, ou melhor dizendo, ele se apresentando a nós, nós precisamos perceber que existe um primeiro nome. O Espírito Santo, ele recebe um nome. Quando nós nos conhecemos, em geral, a primeira coisa que a gente conhece um do outro é um nome. Olá, eu sou Renato. Tá certo? Um nome é algo muito importante. Nós estamos em uma cultura ocidental, no Brasil, no ano 2020. O nome Renato, às vezes, na nossa cultura, é só um nome. Ah, esse é o Renato, pronto. Em uma cultura judia, do povo judeu, milenar, de 3, 4 mil anos atrás, e até hoje, o nome significa muitas coisas. Muitas. Tudo bem? Para o povo judeu, cada nome tem uma importância muito relevante. Tudo bem, eu sei que o nome Renato vem de renascido, aquele que nasce de novo. Só que no meu dia a dia ninguém liga para isso, ninguém comenta isso, eu também nem dou bola para isso. Eu só sei disso. Para um povo judeu, não. É muito importante esse significado. Eu carrego isso como uma marca registrada na minha vida. Para um pai e uma mãe escolher um nome, seu filho, é algo muito sagrado, muito importante. Eles têm muito disso. Portanto, quando vai se escrever a palavra de Deus, os livros inspirados da Bíblia, o autor inspirado, o autor que é um ser humano, que está sendo usado por Deus, melhor dizendo, o coautor, porque o autor da Bíblia é Deus, ele tem muito em mente isso. O nome é algo fundamental. E qual é o nome, o primeiro nome que aparece para o Espírito Santo? Gênesis 1, versículo 2. Nós vamos fazer agora um primeiro aprofundamento nessa palavra. Eu vou ler de novo aqui para você. Espírito de Deus. Muito bem. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Antigo Testamento, ele foi escrito em uma linguagem muito diferente da nossa, que é o hebraico. Tá certo? E no hebraico, essa palavra que está aqui na minha Bíblia Ave Maria, Espírito de Deus, no hebraico foi escrito com uma palavra que se chama assim, ruá. Ruach, com CH no final, né? Para ser correto. Ruá.
E como eu disse, no hebraico cada palavra tem um significado muito grande. E o que significa ruá? Os gregos que darão vez ao Novo Testamento, ou seja, a linguagem grega, o Novo Testamento vai ser praticamente escrito todo em grego. Eles traduzem a palavra ruá pela palavra pneuma. Estamos no curso de pneumatologia. Espírito, ruá, no grego vira pneuma. Que depois no latim, no nosso querido latim da Igreja Católica, vira espíritos. Ruá em hebraico, pneuma em grego, spiritus sanctus em latim. Spiritus sanctus em latim. Agora vamos analisar essa primeira expressão em hebraico, ruá. O que é o ruá para o povo de 3, 4 mil anos atrás? O que significa ruá? Não é simplesmente Espírito Santo já numa compreensão imediata da palavra. Porque o Espírito Santo não havia se revelado a eles. Eles não tinham noção de que Deus era a Trindade. Eles não tinham noção de que existia Espírito Santo como terceira pessoa. Isso só entrou na cabeça do povo depois de Pentecostes. Bem depois. Mas no Antigo Testamento não se entendia. Falava-se Espírito de Deus, caracterizando-se o próprio Deus. Deus é um puro Espírito, eles entendiam assim. Tudo bem, mas não como uma das pessoas da Trindade. Isso não é revelado ainda. Ruá não significa para a cabeça do povo judeu, num primeiro momento, Espírito Santo de Deus. O ruá, sabe o que significava para eles? A atmosfera. Imagine aqui, você tem a terra, você tem o céu, as nuvens. Se você pegar um pouco mais adiante na palavra, é até interessante assim. Pega comigo aí no versículo 6 e 7 do Gênesis 1. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. O que significa isso? Estamos em uma cultura muito distante da nossa, ainda um pouco arcaica. Eles colocam no texto o imaginário cultural daquele momento, ou seja, para eles o mundo era assim. Você tem a terra, você tem o céu. Você tem as águas de baixo, que são os mares, e as águas de cima, que esquece a parte azul que você olha. Para eles, o azul do céu era como os oceanos. E você tem o firmamento, que é essa atmosfera que fica no meio, o ar, né, que nós respiramos. Por isso ele diz: separe, Deus separou as águas de baixo das águas de cima, né? E olha o que está acontecendo aqui. Ruá significa exatamente esse espaço entre a terra e o céu, que nós chamamos de espaço vital, espaço da vida, o espaço onde está a vida. Tá certo? Como diz aqui na Ave Maria, cadê? O firmamento, faça firmamentos das águas, separe umas das outras. Muito bem. Esse firmamento, que é o que nós chamamos no grego de cosmos, é essa parte material criada por Deus. Mas é engraçado, nós vivemos com os pés no chão, nós olhamos para o céu, mas entre o chão e o céu existe algo invisível. Sem esse algo invisível, eu não existo, eu não vivo, eu não tenho respiração. Desde sempre o povo antigo se pergunta isso, até os grandes filósofos gregos. O que é esse negócio que eu inalo? Eu respiro e tenho vida. Se eu tampar o meu nariz e minha boca, eu morro. Isso é algo constatado desde sempre. Então eles percebem que existe isso que se chama de ar, ao qual nós respiramos. Uma palavra tão pequena, ar, A e R, né? Ar. O espírito, como ruá, ele é entendido como esse ar vital que entra na nossa narina e nos dá vida. Entende? É algo essencial e sem ele não há vida. Portanto, o espírito, o ruá, ele começa a ter aqui um entendimento a partir de uma noção física das coisas, um entendimento teológico, espiritual.
Culturalmente, eles entendem a palavra ruá como essa atmosfera, mas teologicamente começa a se colocar no texto bíblico a ideia de que ruá é a respiração da vida, é o sopro da vida, é o vento, o ar que gera a vida, que me mantém vivo. Portanto, o Espírito de Deus é esse ruá. Esse é o primeiro nome que aparece, que é revelado, atribuindo-se ao Espírito de Deus. O ruá estava pairando sobre as águas. Vamos um pouco mais adiante ainda. Se nós pegarmos o versículo 2, no início dele nós vamos perceber o quê? Nós estamos no início da criação. E o versículo 2 diz assim: a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. E, aí tem um mais, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual é essa cena que está diante de nós, meus queridos? A cena de um perfeito caos. Antes da ação de Deus na criação, o que existe? O nada. Que é descrito nessas palavras, nessas imagens figuradas aqui do Gênesis, como um caos inicial. A terra estava sem forma. O que é uma terra sem forma? Algo disforme e vazia, que não tem nada nela. É a ausência da ordem, é o caos. A ausência da ação de Deus é o nada. Neste nada, neste caos, nesta terra disforme e vazia, aonde as trevas cobriam o abismo, nesse caos, nessas trevas, já estava o Espírito de Deus. O Espírito, o ruá, a atmosfera existe. O Espírito existe antes de toda a criação. Portanto, o Espírito, o ruá, ele é criador. Como Deus Trindade, ele cria todas as coisas. O Espírito Santo, que faz parte da Trindade, ele é Espírito Criador. Nós rezamos nessa oração tão antiga e tradicional da igreja: Veni Creator Spiritus. Vinde Espírito Criador. Ele é Criador. E ele está junto do caos. E você percebe que Deus, ele domina todas as coisas. Ele está presente em todas as coisas. Ele faz do caos algo ordenado. Ele começa no versículo 3, faça-se a luz. Ele começa a ordenar a ordem das coisas. Ele começa a colocar o caos em ordem. O Espírito Criador é o Espírito que ordena todas as coisas internamente. Se eu olhar para a minha vida pessoal, vou perceber o quê? Que o Espírito Santo é aquele que põe em ordem a minha desordem interior. O que é uma ferida que eu carrego do meu passado? Lá na minha infância, eu sofri uma ferida muito grave, um trauma. Hoje, isso se reflete na minha personalidade, na minha convivência fraterna. E o que me orienta, me coloca no eixo? O que me ordena por dentro? Em outras palavras mais simples, o que me santifica? É o Espírito. É o ruá. Tá certo? O ruá, ele está aí. Mas nós vamos dando sequência a essa ideia e perceber que esse ruá, ele vai aparecer logo depois, no próximo capítulo, no segundo relato da criação. Lembra quando Deus vai formar o homem e a mulher do barro, vai modelar o homem do barro, e da costela do Adão ele vai tirar Eva? Olha o que nos diz a palavra. No capítulo 2, versículo 7. Acompanhe comigo. Gênesis 2, 7. O Senhor Deus, Yahvé, formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. O que Deus inspirou na narina do homem? O ruá, o sopro da vida. Em outra tradução, o hálito da vida. Ele sopra. E aquele barro se torna um ser vivente. Dizendo o quê? O ruá, o espírito, é aquele que dá vida. Ele gera plenamente vida. Entende? Ao mesmo tempo que o Espírito Santo é criador,
ele não simplesmente cria as coisas materialmente falando, inanimadas, enfim, ele coloca vida dentro das coisas criadas. Ele gera vida. O Espírito Santo, ele é capaz de gerar esse hálito de vida, esse ar que movimenta e me põe de pé como um ser vivente. O que me põe de pé e me faz caminhar hoje no meu dia a dia? Creia nisso. É o Espírito Santo. Sabe por quê? Se você parar para pensar na palavra vida, é um conceito muito, muito grande. Eu posso perguntar a você, o que é vida? E você pensa assim, as coisas que eu faço no dia a dia. Vida sou eu com a minha família, com o meu trabalho, na igreja, nas coisas, né? Bom, isso são circunstâncias da sua vida. Algo que está exterior a você. A sua família está fora de você. O seu trabalho está fora de você. Te circunda. Mas vida é algo ainda maior. Existe aquela que nós chamamos de vida interior. Eu posso pensar em vida também a partir do psicológico. Eu tenho uma história. Eu tenho muita vida aqui no meu inconsciente. Eu tenho muita coisa que eu vivi. Muita. Muita. Mas além disso, eu tenho a vida da alma, daquilo que me anima. Eu tenho a vida chamada vida interior ou vida espiritual. A vida no espírito. E sinceramente, a vida interior é muito maior do que a vida exterior. Tudo está dentro do conceito de vida. Mas a vida de dentro é muito maior do que a vida de fora. Eu vou me relacionar com minha família, com meus amigos, com as pessoas do meu trabalho, de acordo com aquilo que eu sou por dentro. Se eu sou uma pessoa desordenada por dentro, isso vai se refletir diretamente nos meus relacionamentos, na minha vida externa. Tá certo? Eu pego um exemplo de uma criança que está sendo formada no seio da família. Ela precisa de orientação, precisa de formação. Sua personalidade está sendo formada. A partir da minha experiência vital, eu vou formar o meu filho, a minha filha para ser uma pessoa boa, etc, etc. Tudo bem. Eu estou tentando formar o quê? As realidades externas da minha filha, do meu filho, não. Eu estou tentando formar vida interior. Uma boa educação, um bom testemunho, um bom ensinamento para nós cristãos, sobretudo conforme a palavra de Deus. Então, desde sempre, em todo lar, é formada a vida interior. E às vezes a gente nem se dá conta disso. Vida, meus queridos, é algo muito grande. O Espírito Santo é aquele que gera vida. Vida. Começa a abrir o seu entendimento para essa noção. O Espírito Santo, ele gera vida não só nos aspectos exteriores da nossa vida. A nossa conversão é muito mais interior do que exterior. O Espírito Santo é aquele que gera vida no interior. Então, sim, o Espírito Santo é o que me mantém de pé nesse mundo. Sem a ação direta do Espírito Santo na minha vida, o que eu sou? O caos do Gênesis. Eu sou como um caos original, totalmente desordenado. Eu posso dizer que eu sou um ateu, nem acredito em Deus. Mas Deus acredita em mim, foi Ele que me criou e é Ele que me sustenta, sim. Essa é a nossa fé católica, meus queridos. Eu sou de outra religião e não sou ligado com esse negócio que você chama de Espírito Santo. Tá bom, mas eu creio que Ele te criou e Ele te sustenta, sim. Agora, para mim e para você que somos católicos, praticantes, fiéis, nós precisamos ter essa noção vital. O Espírito Santo gera vida. E a vida é um movimento permanente. Vida interior que brota para a vida exterior. É um movimento permanente de santificação, de conversão, de graça. Tá certo? Seguindo o nosso querido Raniero Cantalamessa, ele vem falar algo muito interessante aqui para nós. Na Bíblia, em geral, Deus se utiliza muito dos elementos materiais da natureza para revelar uma realidade espiritual. Por isso, ruá, como a atmosfera, como o sopro, como o vento. Por isso, em outras passagens, aparecem outros nomes como o vento impetuoso. Se você pegar lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, lá no Pentecostes, ele é mostrado como um vento impetuoso, um vento forte que entra e domina toda a situação.
Mas eu quero pegar aqui com vocês e adentrar em outra palavra, que para nós é algo muito importante. Pegue comigo o Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Nós começamos a conhecer o Espírito Santo como ruá, como sopro. Ele também é chamado de fogo, ele é chamado de água, mas estamos refletindo no Espírito Santo ruá, o sopro de vida. No ápice de toda a revelação, quando Jesus Cristo se encarna, acontece um grande derramamento do Espírito Santo. Nós percebemos que a experiência de Pentecostes é aquilo que marca a vida, a história, a vida da igreja como um grande acontecimento do Espírito. Tudo bem. Mas olhando aqui a experiência que estamos fazendo com a palavra, nós percebemos que o Espírito Santo sempre esteve aí, conduzindo todas as coisas. A única diferença é que em Pentecostes ele se revela plenamente. Mas ele sempre esteve, porque o Espírito Santo é eterno, ele é Deus. Ele cria, ele gera vida, ele é o hálito, o sopro da vida. Ele conduziu os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, os reis. Ele fez tudo acontecer. Ele gera um movimento interior em todas as pessoas. Quando chega Jesus Cristo, ele é cheio do Espírito, como nos diz a palavra, assim como a sua mãe, a Virgem Maria, é cheia do Espírito. Por quê? Porque ele e o Pai são um no amor. O que isso significa? O Pai olha para o Filho, na Trindade, tá? O Pai olha para o Filho e ama plenamente o Filho. O Filho olha para o Pai e ama plenamente o Pai. O que é o amor entre os dois? Não é um mero sentimento. Na Trindade, na perfeição da Trindade, na plenitude do que é a Trindade, o amor entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, não é um sentimento, não é uma simples adesão, é uma pessoa, é o Espírito. Entende? Quando Nossa Senhora diz, o anjo diz, ave cheia de graça, ela é cheia da graça, ela é cheia do Espírito, por quê? Porque ela é uma mulher que vive em plena comunhão com a Trindade, com Deus. Ela é uma mulher de Deus, por isso cheia do Espírito. O Espírito Santo da Trindade, ele é o amor entre o Pai e o Filho. E eles se amam tanto que esse amor transborda. São Tomás de Aquino tem uma expressão tão bonita dizendo assim: o que é a criação do cosmos, do mundo, do universo criado? É o transbordamento do amor na Trindade. Você imagina se eu pegar um copo e for enchendo de água, até esse copo transbordar. É o que aconteceu, né, na linguagem de São Tomás. O amor entre o Pai e do Filho são tão imensos que transborda. O Espírito Santo, como uma pessoa, transborda e acontece a criação. E ao criar, ele diz assim: o homem e a mulher são a minha imagem e semelhança. O que significa ser a imagem e semelhança do Senhor, da Trindade? Significa que nós somos capazes de amar como eles se amam, de entrar em comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma perfeita comunhão. Se eu sou a imagem e semelhança deles, significa que eu sou capaz de entrar nesta comunhão. Assim somos nós. Maria, ela é o grande modelo da humanidade, porque ela está em perfeita comunhão com Deus. Por isso, cheia do Espírito Santo. Jesus Cristo, por excelência, é o Senhor. Ele é cheio do Espírito porque ele é plenamente amado pelo Pai e ama plenamente o Pai. Ele é o próprio Deus na Trindade e nele está a pessoa do Espírito, plenamente. Eu e o Pai somos um. O que une os dois? O Espírito. Então, por Jesus é que o Espírito Santo é derramado. Aí, voltando-nos para Pentecostes, a gente sempre pensa assim, Pentecostes é o grande, o ápice acontecimento do Espírito. Mas o Espírito Santo sempre esteve aí. Eu não estou rebaixando Pentecostes. Eu estou dizendo que Pentecostes é o ápice da revelação. Mas o Espírito Santo sempre está aí. E em Jesus Cristo plenamente. Portanto, o que vai acontecer agora, que nós vamos ler no Evangelho, é, de fato, um grande derramamento do Espírito. Eu poderia dizer que é um Pentecostes. Pega comigo aí. João capítulo 19.
versículo 30. Vou pegar a partir do 28, melhor. É a cena da morte de Jesus. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de esopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros, mentaliza comigo essa cena. Imagina comigo a cena do Calvário. Estou aqui com a nossa querida cruz de São Damião. Jesus crucificado, completamente destruído na cruz. O soldado, no último gesto, embebe uma esponja de vinagre para Jesus. E ali, diz a palavra, inclinando a cabeça, ele entrega o Espírito. Isso não significa apenas que Jesus morreu. Significa que ele, sendo Deus, sendo aquele que é a perfeita comunhão com o Espírito Santo de Deus e com o Pai, no ato do ápice da sua doação, no ápice da sua entrega, ele entrega para toda a humanidade o Espírito Santo. Na morte de Jesus na cruz acontece uma grande efusão do Espírito Santo sobre a humanidade. Por isso nós chamamos desse gesto da cruz de vitória. É a vitória sobre a morte. Por quê? Porque pelo Espírito Santo ele foi conduzido à cruz. Foi conduzido à morte e à ressurreição. E através disso nos é inaugurada a vida eterna. Portanto, a morte está encerrada. Agora se inaugura novamente para nós o céu, a vida eterna. O Espírito é aquele que doa e gera vida. É o Espírito Santo que é entregue no alto da cruz. Olha que lindo. Jesus inclina a cabeça e nos entrega o Espírito. A gente percebe que o Espírito Santo, então, ele atua neste movimento de autodoação. Sai de si, digamos assim. Ele se auto-entrega a nós, livremente. Em outra palavra, Jesus fala: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou livremente. Ele fala isso. E é ele que entrega a nós o Espírito livremente. Ele e o Pai são um junto do Espírito. Eles se doam livremente a nós. E o Espírito Santo propriamente é aquele que inaugura a vida. Portanto, se lá atrás no Gênesis o Espírito Criador gera vida, agora em Jesus, no ápice, ele vai gerar vida nova. Vida em plenitude. Porque na primeira criação, quando nos foi dada a vida, o ser humano decidiu pecar, se revoltar contra a palavra, contra a ordem de Deus. Lembra? Chegou Adão e Eva lá e vai comer da maçã. Eles vão desobedecer a palavra. Eles vão dizer assim: eu não aceito o que o Deus da vida está me ordenando. E aí eles são expulsos do paraíso, eles perdem a graça de estar na presença de Deus e eles estão na morte. A primeira consequência do pecado é a morte. Inaugura-se o mal no mundo, inaugura-se a morte. Portanto, diante da primeira criação, existe a queda do homem, a queda da humanidade, o pecado original, o rompimento com o plano de Deus. Diante de Cristo crucificado, existe uma recriação, uma nova criação. Portanto, uma nova vida. Ou, melhor dizendo, uma vida em plenitude. Uma vida que não se apega mais ao mal, ao pecado e à morte. A vitória de Cristo na cruz inaugura definitivamente o céu para nós. E nos gera uma vida que é extremamente maior do que essa noção de vida terrena que eu tenho. Lembra que eu falei que o conceito de vida é algo muito grande? A vida é muito maior do que passar aqui 60, 70, 100 anos numa terra chamada planeta Terra. Vida é algo muito maior. E o Espírito Santo, através de Jesus e do Pai, ele nos dá essa plenitude ao qual chamamos céu, ao qual chamamos vida nova em Cristo. Mas quem nos dá a vida?
o Espírito. Veja como o Espírito age. E aí, segue-se o rumo da história. Depois da morte de Jesus Cristo na cruz, os apóstolos estão lá apavorados. O mestre morreu. O que vai ser de nós agora? Lascou. Porque eles ainda não entenderam profundamente o que está acontecendo. E eles estão lá, um pouco dispersos, com medo. Nossa Senhora reúne todo mundo na sala do cenáculo, aonde aconteceu a última ceia, e fala assim: ei, meus filhos, vamos rezar, viu? Você quer vencer o medo? Reza, criatura. Vamos rezar. E ali aconteceu o grande chamado Pentecostes. E nós percebemos que o Espírito Santo agindo neles, produz o que neles? A própria vida nova. Antes de continuar essa reflexão, vamos para a palavra? É melhor, né? Vou ficar aqui falando com minhas palavras para quê? Se nós temos a santa palavra de Deus nas mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Famosíssima palavra. Temos aqui alguns irmãos da comunidade renascidos em Pentecostes. Que bênção. A comunidade que vive como carisma essa palavra aqui. Olha só, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Poderia dizer assim, um ruar, como se soprasse o ar divino, o hálito divino. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Agora já a imagem do fogo. O que o fogo representa para nós? Quando você já teve a oportunidade de se deparar ali com uma fogueira e ficar contemplando uma fogueira, eu acho muito legal o fogo. Eu gosto muito de olhar o fogo. Quando eu vou com minha família, os meninos para uma roça, a gente logo acende uma fogueirona, né? E eu fico contemplando a fogueira. E o que eu percebo? Que o fogo é um permanente movimento. Ele está em constante movimento. O fogo está ali o tempo inteiro em movimento. O Espírito Santo, fogo, é aquilo que põe tudo em movimento. Em constante, como diz os filósofos gregos, em um constante devir, em constante movimento. Segue a leitura. Versículo 4. Ficaram todos o quê? Cheios do Espírito Santo. Como Nossa Senhora, que é cheia do Espírito, como o próprio Jesus, que é o Senhor cheio do Espírito. Ficaram todos cheios. Mais na frente nós vamos aprofundar essa noção de estar cheio, tá certo? E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem, pausa por aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. O grande evento de Pentecostes, meus caros, ele está trazendo para nós a seguinte experiência. Os apóstolos com a Virgem Maria estavam reunidos em oração e o Espírito Santo desce sobre eles. Antes de aparecerem as línguas de fogo, vem o vento impetuoso, o ruar de Deus. E enche toda a sala onde eles estavam. Eles ficam cheios e começam a falar em outras línguas e acontece o primeiro milagre, que chamamos da glossolalia. Nós vamos falar disso em outra aula. Acontece o primeiro milagre. Eles começam a rezar, a falar orações de louvor a Deus em uma língua que não é a língua deles. Diferente da língua deles. E havia muitas pessoas de muitas regiões ali. Por quê? Porque eles estavam na festa da Páscoa. Jesus morre na época da grande solenidade pascal do povo judeu. E em Jerusalém estavam povos de tudo que é lado. Muitos estrangeiros estavam ali. Eles escutam eles rezar. Nossa, estou escutando na minha língua materna. Eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo aquilo. E eles começam a se admirar. E ficam assim, muito surpresos com o que está acontecendo. A ponto de criticar. Alguém fala assim, acho que eles estão todos embriagados de vinho doce. Não. É um milagre da glossolalia que está acontecendo. Aquilo que houve lá atrás, no Gênesis, na Torre de Babel. Lembra comigo? A humanidade se reúne e fala assim, vamos construir uma torre tão alta que atinja o céu, aonde vamos ser uma só nação, falar uma só língua, todos nos entenderemos e seremos poderosos, assim como Deus. Qual é o problema de Babel? Que a humanidade quer ser Deus com suas próprias
forças. Quer construir uma torre sem a ajuda de Deus. Quer ser uma nação só sem a ajuda de Deus. Quer falar uma só língua sem a ajuda de Deus. Quer ser Deus com suas próprias forças. Isso significa o pecado original. As consequências do pecado é eu querer ter poder e prazer por mim mesmo. E aí Deus vai e destrói a Torre de Babel e dispersa todo mundo. Pentecostes agora é a recriação da Torre de Babel. Todas as nações se encontram em Jerusalém e todos entendem a mesma língua. Todos entendem o mesmo louvor em sua língua. Todos. Babel acontece ali no bom sentido da palavra. Deus que realiza a obra. É Deus que reúne todos como uma só nação. É Deus que realiza a graça de todos falarem a mesma linguagem, a linguagem do Espírito. Então não é o homem com suas próprias forças que alcança a plenitude. É Deus que o eleva. Em Pentecostes está acontecendo o grande milagre que deveria ser Babel e não foi. Entende? E aí, meus caros, quais são as consequências dessa experiência de Pentecostes? Nesse primeiro momento eu nem vou agora para a palavra, nós vamos entrar nisso mais na frente. Mas você já sabe. Quais são as consequências de Pentecostes? Os apóstolos, em primeiro lugar, perdem o medo. Começam a evangelizar, vão dar a vida pelo evangelho, vão sair de si e começam a experimentar uma profundíssima conversão. Em outras palavras, o Espírito Santo agindo neles está gerando vida nova em cada um deles. Mas se eu pensasse, como a gente estava refletindo lá no alto da cruz, essa vida nova, Renato, não é o céu que foi aberto por Cristo para nós de novo. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, Deus colocou os querubins na porta do céu. Não entre mais. E agora o céu está aberto de novo. Isso é a vida nova, ok. Mas por que você está dizendo que os apóstolos estão experimentando vida nova logo depois de Pentecostes? Quer dizer que eles morreram imediatamente e estão no céu? Não. Quer dizer que vida nova acontece aqui. Esse é o grande mistério. Grande mistério. Deus quer agir assim. Ele quer gerar essa vida nova enquanto estamos limitados nessa terra, para que trilhemos um caminho de santidade. Sabe por quê? Seria muito fácil falar assim: a gente vive de qualquer jeito nesse mundo, como um bando de animal desabestado. De repente Deus pega, derrama o Espírito Santo sobre toda a humanidade e nos salva a todos. Pronto, ótimo assim. Mas por que ele não quer isso? Por que ele quer derramar sobre nós o Espírito Santo aqui? Enquanto ainda caminhamos nessa terra, enquanto ainda somos limitados pelas nossas paixões, pela nossa concupiscência. Porque ele não quer nos transformar em um bando de marionete. Que ele derrama o Espírito Santo e ele faz e pronto. Ele espera uma resposta livre da nossa parte. Ele me dá o seu Espírito para que, cheio do amor de Deus, eu diga sim. Eu fale sim, Senhor. Eu quero uma vida de comunhão contigo. Por isso, eu vou romper com o pecado. Eu vou romper com toda essa vida velha que eu vivo. Eu vou viver uma vida que vá em outro caminho, separado desse caminho do mundo. Porque o mundo jaz sobre o seu príncipe, o tentador desse mundo. Então eu vou seguir um rumo de outra maré através de uma vida no Espírito. Ou seja, a vida nova começa agora. E ela é acompanhada da minha decisão pessoal. O Espírito Santo não me transforma em uma marionete. Ele me dá o seu amor, a sua plenitude, gera em mim vida nova para que eu responda ao chamado de Deus à santidade. Responda à palavra de Deus e fale como Maria: sim, faça-se. E aí eu começo a caminhar em um processo de conversão, de subida ao céu. Não que o Renato vai subindo para o céu. É Deus que me eleva. Mas a ação do Espírito em mim, me elevando, ela toma conta de mim, mas não retira a minha liberdade. Entenda que grandeza que há nisso. O grande dom que Deus nos dá é o dom da liberdade. O dom de responder sim ou não. Por isso, mesmo com o Espírito Santo, mesmo com a vitória na cruz, tem muitos e muitos que dizem não, porque são livres. E o amor é assim. Analise um pouco essa dinâmica e você vai perceber o que é o amor. Em outras palavras, o que é o Espírito Santo.
plenamente livre. Eu tenho meu livre-arbítrio para negar a Deus. Deus vai ficar chateadinho comigo, vai falar que pena, ele me negou. Poxa vida, eu queria salvá-lo. O amor é perfeito. O amor não fica esperando. Ai, tomara, não fica Deus no céu. Tomara que o Renato diga sim. Tomara. O amor é livre. Eu sou casado com a minha esposa e eu não fico todo dia aqui. Ai, tomara que ela não me rejeite. Tomara que ela só me ame e nunca fale mal de mim. Tomara que ela não me fira. Tomara que ela... Aí eu fico naquela angústia de vida. Pelo amor de Deus, o amor não é assim. Se eu traduzir toda essa ideia teológica que estamos vendo através da palavra para a minha vida prática, para a minha caminhada cristã, o que eu vou perceber? Perceber que eu posso me colocar dentro de uma grande balança. Eu estou no caminho certo ou errado? Eu estou vivendo uma vida no espírito ou uma vida na carne? Uma vida no espírito é uma vida pautada da seguinte maneira: eu sou livre no amor. Portanto, eu caminho e amo. Eu caminho e amo. Eu continuo caminhando e amando. E eu não fico esperando desesperadamente ser amado por alguém ou por alguma coisa. Por quê? Porque eu já estou cheio do amor. E o amor só vem dele. Eu posso ficar aqui esperando o amor da minha esposa e assim eu me angustio. Sabe por quê? Porque ela nunca vai preencher o meu vazio. Nunca! Nem ela, nem meus filhos, nem a minha mãe, nem meus amigos, nem ninguém. Só o Senhor que preenche aquilo que há de desordem em mim. Por que eu falo vazio interior? Porque eu continuo escolhendo o pecado, eu continuo escolhendo o caos. Quem vai ordenar o meu caos? Quem vai me gerar vida nova? Quem vai me deixar preenchido? Somente o Espírito Santo. Só. Uma outra criatura que também está deparando-se com o mesmo vazio vai me preencher com o quê? Com o seu vazio? Não. Você acha que eu vou esperar que a minha esposa me preencha? Ela tem o mesmo vazio que eu. Isso não está desqualificando o sacramento do matrimônio, nem a família, nem a amizade, gente. Pelo contrário, está elevando tudo isso. Por quê? Porque se eu vivo o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, em uma vida no Espírito, eu encontro nas minhas amizades, na minha família, uma plenitude de vida. Se eu amo, vou falar em palavras diretas, se eu amo a Crícia com o amor que vem de Deus, eu a amo perfeitamente, plenamente. Se eu amo a Crícia somente com aquilo que vem do Renato, eu só posso oferecer para ela desordem mais desordem. Por isso que a gente se arrebenta tanto no caminho. Por isso que a gente bate tanto com a cara no muro. Porque a gente se esforça muito para viver segundo a carne. Perceba uma coisa incrível. No alto da cruz, Cristo entrega o Espírito. Ele inaugura a vida plena. Ele nos garante salvação. Quer dizer, Renato, que estamos todos salvos? Sim, somos todos salvos e libertos pelo sangue do Cordeiro. Mas por que alguns vão para o inferno? Porque escolhem ir. Escolhem negar a salvação. Escolhem dizer assim: tá, Jesus morreu na cruz, mas eu não quero isso não. Eu quero o pecado. Sabe qual é o meu problema hoje? Por que eu tenho que lutar muito por uma vida de santidade? Porque eu tenho uma vontade imensa de escolher o pecado e não a Deus. Se eu escolher somente a Deus, eu já estou na graça, Ele me salvou. Mas eu luto muito para escolher o pecado, isso é um problema, né? Por isso existe o tal do combate espiritual. Por isso nós precisamos de uma vida no Espírito, para romper com uma vida na carne. Esse é um outro tema que vai ser trabalhado ao longo do curso. Esse grande duelo, essa grande batalha espiritual que existe em nós, entre uma vida no Espírito e uma vida na carne. Essa é a grande teologia de São Paulo. Belíssima. Meus queridos, estamos nos aproximando dos últimos 15 minutos. Eu quero apresentar para vocês uma ideia geral de que nós vamos trilhar aqui. Olha, hoje nós estamos sendo apresentados ao tema. O Espírito Santo está se mostrando a nós. E eu acredito sim que enquanto eu vou falando, o Espírito Santo vai agindo em nós de verdade. Sobretudo em mim que está aqui partilhando com vocês. E aí, meus caros, depois de hoje nós vamos começar, sempre na palavra de Deus, começar
a aprofundar nos temas daquilo que procede do Espírito Santo, essa obra de santificação. E o Espírito Santo nos dá, não quero ser muito errado na minha palavra, mas ele nos dá ferramentas para uma vida de santidade, porque isso é muito mais do que uma ferramenta, né? Ele nos dá os seus dons. Os dons do Espírito Santo que nos são dados aonde? No batismo. Eles são dons para a nossa santificação pessoal. Deus está nos dando tudo para a gente ser santo. A gente só não é porque não quer. No nosso batismo ele nos dá os seus dons. Pelos dons do Espírito Santo eu posso viver uma vida plena, uma vida nova. Além dos dons do Espírito Santo, que são para a minha pessoal santificação, ele nos oferece os chamados dons carismáticos, ou os carismas do Espírito, que já não são para a santificação pessoal do Renato, mas para a santificação da comunidade cristã. Há a diferença principal entre dons e carismas aqui. Os dons são para mim, os carismas é para o outro. Deus me usa como instrumento através dos seus carismas. E diante de todo esse panorama geral de uma caminhada de santidade, nós vamos perceber se acontece santidade ou não através dos frutos. Vamos analisar então quais são os frutos do Espírito. Entende? Por isso, nós vamos começar em cada aula a aprofundar delicadamente esses temas daquilo que vem como dom do Espírito, como uma entrega do Espírito a nós. E mediante aos dons, os carismas, os frutos, nós vamos sempre analisar esse tema grandioso que é a nossa caminhada de fé, a nossa vida espiritual. A nossa vida no Espírito. Quando eu falo vida no Espírito, eu estou falando a vida do Renato no Espírito Santo de Deus. Eu tenho um corpo, uma alma espiritual. Uma alma com a faculdade espiritual. Vamos ver isso também. E essa minha alma espiritual está intimamente ligada ao Espírito Santo, que a santifica, que a diviniza. Tá certo? Por isso nós falamos vida espiritual. A nossa vida espiritual ela tem um grande mestre. Aqui eu vou abrir um outro parênteses. Quando eu entrei para o seminário, pela primeira vez na minha vida eu me deparei com a figura de um diretor espiritual. Tinha um padre que me acompanhou a vida inteira, o meu querido, saudoso padre Samuel. Era um diretor espiritual para mim, eu não sabia, porque eu não entendia o que era direção espiritual. Mas quando eu fui para o seminário eu entendi bem. E eu lá descobri que o sacerdote ele é um grande diretor espiritual na nossa vida. Eu posso me encontrar com um padre frequentemente, pedir a ele a direção espiritual. E eu aprendi que o diretor espiritual ele é um verdadeiro mestre de vida espiritual. É aquele que, tendo uma caminhada madura de fé, uma experiência com o Senhor, mais longa do que a minha, mais profunda que a minha, ele vai me ajudar. É um ser humano? Tem pecado? Sim, mas é um mestre de vida espiritual para mim. O diretor espiritual, ele é um homem, de maneira especial um sacerdote, que me orienta a ter uma vida no Espírito. E ao longo desses anos todos de direção espiritual, até hoje, eu fui aprendendo com todos os diretores a seguinte coisa. Todos nós somos instrumentos. Só existe um único mestre. Um único mestre, o Senhor. Jesus é chamado de o Divino Mestre. Mas, diretamente para a nossa vida espiritual, nós temos um mestre interior chamado Espírito Santo. Nós podemos aprender com o Espírito Santo. Muitas e muitas coisas. Aprender. Eu quero terminar essa primeira aula de hoje nos exortando a uma coisa muito importante, né? Alguns de nós temos a tendência de querer usar o Espírito Santo. Usar a Deus como se fosse uma barganha comercial. Quem sou eu? Algumas vezes eu quero rezar e dizer assim: eu estou te ordenando, Espírito Santo, que toque essa pessoa. É quase isso, né? Estou exagerando, claro. Alguns de nós queremos nos sentir tão empoderados porque temos carismas agindo em nós. Alguns de nós queremos dizer assim, quase que com essas palavras: eu sou melhor do que você, porque eu sou homem do Espírito Santo. Isso existe na nossa igreja? Sim, infelizmente. Fruto da nossa vaidade humana.
Mas, meus queridos, nós precisamos entender que o Espírito Santo é o grande mestre da vida interior. É Ele que nos educa na fé. Você entende? Tentar fazer uma analogia assim bem besta, mas acho que serve. Você entende a diferença claríssima entre uma criança muito bem educada e uma criança muito mal educada, não entende? Você se depara com essa criança, nossa, que menino mal educado, credo. Você convive ali 20 minutos e percebe que ele tem uma falta de educação familiar, problema mesmo. E você se depara com aquela criança e fala, que criança educada. Não é um comportamento falso, é uma criança educada mesmo. Você percebe que ela foi educada. Ela não nasce assim. Nem essa, nem aquela não nascem assim. Ou essa é mal educada, ou essa é bem educada. Todos nós não nascemos prontos na vida espiritual, na vida de santidade. Todos nós precisamos sermos educados na fé, na caminhada de fé. E quem é o mestre? O Espírito Santo. Não pense que o Espírito Santo não tem nada para te ensinar, que ele tem tudo. O Espírito Santo é o mestre da vida espiritual. É ele que vai me conduzir. Eu, um dia desses, estava falando em outra turma sobre projeto de vida espiritual, plano de vida espiritual. Quem me conduz a um caminho de cura interior? O Espírito Santo. Todos nós precisamos trilhar um caminho de cura interior na nossa história de vida. Quem nos conduz? O Espírito Santo. Eu preciso, Renato, melhorar na minha disciplina de oração, sabe? Eu tenho tempo que eu rezo, tem um tempo que eu tô numa frouxidão total, uma tibieza, né? Quem nos orienta, nos forma na vida de oração? O Espírito Santo. Renato, vou ser muito sincero para você. Eu tenho um desejo muito grande de ter intimidade com a palavra. Você fala de Antigo Testamento e não entende nada. Às vezes o próprio Novo Testamento para mim é um mistério. E eu queria ter tanta intimidade. Quem nos forma na palavra? O Espírito Santo. Quem me leva para a experiência da palavra? O Espírito Santo. Entende? Ele é o grande mestre, o grande orientador, aquele que anima, que conduz a nossa vida. Meus queridos, é muito importante a gente começar a perceber que um curso de formação como esse, que vai nos aprofundar no conhecimento do Espírito Santo, como eu falei lá no começo, ele não vem simplesmente para me dar intelectualidade. Ele vem para me provocar para uma vida nova no Espírito. Uma vida nova no Espírito. Eu termino agora mesmo com um pequeno testemunho pessoal. No ano de 2004, eu fiz o Seminário de Vida no Espírito, né? Entrei no movimento da renovação carismática. Como eu já disse, não é o único movimento da igreja que é o detentor do Espírito Santo. Não é isso, claro que não. Mas é um movimento que tem essa grande inspiração de lidar com a oração ao Espírito Santo, né? E aí, nessa experiência, nesse encontro, ou um retiro, digamos assim, que é o Seminário de Vida, eu fui muito tocado, me senti muito amado por Deus e comecei a um desejo de mudança de vida. E eu lembro que era uma época, na minha juventude, que eu estava extremamente rebelde. Eu tive um trauma muito grande na minha vida. Meu pai morreu quando eu estava na barriga da minha mãe. E não conheci então, né? E quando cheguei no início da adolescência, eu tive uma rebeldia tão esquisita que eu queria me autoafirmar o machão. Eu vou sair, vou desbravar o mundo. Aí eu comecei a sair com um monte de companhia errada. Fui pras festinhas, show, as coisas. Comecei a beber muito. E me enveredei numa bagaceira de vida, né? E eu lembro que me afastei da igreja, me afastei dos meus amigos da igreja. Fui pra um monte de companhia errada. E alguns antigos amigos da igreja ficaram no meu pé. Faz esse encontro, Renato. Vai. E um dia de tanta encheção de saco, tá bom, eu vou. E lá, eu me senti amado por Deus, vivi a experiência com o Espírito Santo. E o que isso gerou na vida do Renato, gente? Imediatamente, um desejo muito radical de dizer não a tudo aquilo que me afastava dessa experiência do amor. Ou seja, aquelas companhias erradas, os pecados que eu cometi, uma vida de bebedeira terrível. E aí eu comecei a renunciar a isso, até mesmo com facilidade, porque o Espírito Santo estava agindo poderosamente em mim. E a partir disso, depois desse primeiro estágio de uma luta muito grande contra o pecado, veio o segundo estágio, que era um desejo de mais e mais. E eu comecei a querer ler a Bíblia. Comecei a querer ler livros de espiritualidade. Comecei a me interessar em conhecer o catecismo da igreja.
comecei a participar do grupo de oração lá no Movimento da Renovação Carismática e dali comecei um desejo imenso pela vida de missão. A vida missionária não é para um ou para outro, é para todos nós. Eu comecei a ser conduzido pelo Espírito. E aí, dali para frente, não parei mais. Tive muitas crises, muitos altos e baixos, muitos pecados. Mas o importante é perceber o quê? De 2004, nessa experiência com o amor de Deus para cá, o Espírito Santo tem movimentado a minha vida incessantemente. Então, o que eu partilho com vocês aqui como experiência teológica, aquilo que eu recebi da igreja, aquilo que a palavra nos ensina, que os documentos nos ensinam, que o nosso querido Raniero Cantalamessa nos ensina, é uma grande verdade de fé. Mas eu não quero partilhar com vocês apenas teoria. Eu quero partilhar com vocês algo que eu estou vivendo na minha vida, desde aquele dia de 2004, onde eu tive uma experiência profunda com esse amor de Deus. Mesmo que eu era batizado, mesmo que eu tinha uma caminhada de igreja, eu ainda não tinha feito uma experiência mais profunda na oração. Mas naquele dia eu fiz. E eu percebo que eu estou cada vez mais mergulhando em um grande oceano. Imagina uma pessoa desse tamanhozinho mergulhando na imensidão do oceano. Vai, não acaba mais, fica cada vez maior. Essa experiência do Espírito. Então, eu quero promover em vocês aqui, provocar vocês, para que neste curso nós voltemos ao primeiro amor. Voltemos àquela primeira experiência profunda que nós tivemos com o amor de Deus. Se talvez tenha alguém aqui que ainda não viveu essa experiência, viva agora. Uma experiência profunda mesmo, de sermos amados por Deus. E a partir disso, aquele desejo gritante de santidade, de romper com o pecado, de ter uma vida de dedicação à palavra de Deus, ao estudo da Sagrada Escritura, da doutrina católica. Há um desejo muito grande de romper com tudo que há de mal ao nosso redor, de ter uma vida moral nova, de ter uma vida familiar renovada pelo poder desse Espírito Santo. Sabe o que é uma vida familiar renovada? É quando você se permite ser conduzido pelo Espírito. E aquilo que é frágil, humanamente frágil, começa a quebrar, começa a cair por terra. Hoje eu estava escutando uma pregação, me chamou tanto a atenção, que era de um pastor. Por incrível que pareça, eu abri o YouTube, apareceu a pregação, eu fiquei vidrado na pregação. E ele falando assim, olha, nas nossas casas, na nossa família, é muito engraçado que a gente fica naquela expectativa permanente de mudança, né? E a gente começa a se habituar com os defeitos dos outros e fica esperando que mude, esperando que mude, esperando que mude. E aquilo vai virando um peso pesado dentro de mim. Passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, passa-se 10, 20 anos nessa mesma convivência e eu começo a esperar tanto que a pessoa mude aquilo e outro, que começam a aparecer as primeiras frustrações, e das frustrações feridas, das feridas traumas. Daqui a pouco eu vivo uma verdadeira opressão dentro da minha família. E o Espírito Santo gera o que em nós? O Espírito Santo, ele vem e rompe com essa ideia humana de que eu tenho que esperar a mudança do outro. Eu tenho que mudar eu mesmo. Ele muda tudo em mim. E a partir da minha mudança, eu enxergo a minha esposa com um olhar novo, com novas forças, com um novo amor. Não é mais aquele amor humano do Renato que está em jogo, é o amor de Deus agindo. E vice-versa, e para com os filhos com os pais. Então, uma vida no Espírito, ela transforma plenamente a nossa vida familiar. Se eu estou num lar onde só eu vou para a igreja, como muitos de nós acontece isso, uma vida no Espírito gera em mim uma testemunha tão forte que eu e minha casa serviremos ao Senhor a partir disso. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,